Então, o treinamento meu hoje se divide em duas partes. Uma primeira parte de 15, 20 minutos que eu vou falar por que você fazer multinível e, mais importante do que por que fazer multinível, por que fazer Rinode e qual a visão como empresário nesse cenário. E depois a gente vem para um dos livros que eu acho fantástico dentro desse negócio, que é o Thinking and Going Rich, que é Pense em Riqueza, né? Que, por incrível que pareça, foi escrito em 1937. Olha só, já vai completar quase 100 anos que o livro foi escrito e é super atual, porque ele fala de princípios, e princípios eles não se perdem, né? Princípios eles são a base de muita coisa aí. Então, a gente vai começar batendo esse papo com vocês aí. Já estou compartilhando minha tela. Todo mundo está vendo aí? Todo mundo já conseguiu enxergar a tela? Estão vendo a tela aí? 9 razões por que fazer multinível? Sim? Ok. Sim. Valeu, Anderson. Sim. Olha só, Anderson Miranda, irmão do meu irmão Aldeci Miranda. Como é que você está, pai? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, não me apresentei, Marcos Porpino, empresário, dono de restaurante, dono de pizzaria e também triplo diamante Rinode, marido da Lucinha. No início, quando eu entrei nesse negócio, ela era minha esposa, hoje eu virei o marido da Lucinha. Eu consegui criar um monstro e dizem que a habilidade do mestre é quando o teu aluno te supera, né? Então, me sinto uma pessoa hábil porque eu consegui fazer com que o aluno me superasse. Hoje. Eu tenho orgulho de ser conhecido como o marido da Lucinha. Há 10 anos atrás, eu era executivo de uma grande empresa, tinha um salário de R$ 18.500 mês, plano de saúde, carro, benefícios e um monte de coisa, e eu abri mão de tudo para montar o meu próprio negócio, que era o restaurante, o Armazém Belém, que durante 10 anos eu achei que era a minha âncora, que eu achei que era a minha salvação, eu achei que era a minha aposentadoria, eu achei que eu estava super seguro ali, eu achava que a gente não tinha concorrente e realmente não tinha, né? Eu falava para todo mundo que o meu concorrente era o dia que eu atender mal e eu perder qualidade do meu produto, eu vou ter concorrente, porque o produto que a gente tem, a qualidade que a gente tem, o local que a gente está em Belém, a área geográfica que a gente estava situado, eu falei, cara, é um negócio que é inquebrável, né? Eu achava isso daí. Só que o passado é história. Fica a primeira frase aí para vocês anotarem. O passado é história. A gente tem que aprender com os nossos erros. O futuro é um mistério. O futuro é um mistério. A Deus pertence e não cabe a nós determinar o futuro. E o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. O que você está fazendo do teu presente? Né? O que você está fazendo com ele? E eu achava que o restaurante realmente era um grande negócio, e era. Durante 10 anos foi. Só que agora, senhores, a gente é uma empresa de um faturamento aí de mais de R$ 1 milhão mês, então era uma empresa com faturamento acima de 4 milhões e 800 anos, e a gente não entrou no plano do governo que pode rescindir, suspender, só simplesmente suspender com tempo indeterminado o contrato dos funcionários. A gente teve que pagar, a gente está tendo que pagar 30% do salário dos funcionários e também os benefícios que eles tinham, que é plano de saúde, a gente tem que continuar pagando. Então, eram 125 funcionários, a gente demitiu 55, restaram 70, e esses 70 funcionários, todo mês a gente paga 30% do salário e paga o plano de saúde. Isso aí dá um prejuízo aí de uns 80, 90 mil reais todo mês. E a pergunta é, até quando? Né? Até quando a gente vai aguentar segurar isso daí? A nossa sorte é que o armazém vai fazer 10 anos já, e a gente ia fazer uma reforma esse ano. E a gente vinha ao longo do último ano juntando dinheiro para essa reforma, que não vai acontecer, que já foi todo torrado e a gente já entrou em dinheiro que nem tinha. Né? Mas não vem ao caso. O que é importante a gente entender aqui? Eu achava que estava seguro, mas há 4 anos atrás, o Gustavo Benetti, meu amigo de infância, me convidou para conhecer esse projeto, e ele me falou uma coisa que eu não sei se eu já repeti para alguém, se eu falei isso muito poucas vezes. Né? O Gustavo me mostrou num período que eu não estava precisando, que eu não estava procurando. Mas ele teve uma habilidade. O Gustavo falou o seguinte, ele falou, Marcos, sabe aquela fazenda fértil, com aquele solo pronto, preparado para a gente plantar a semente do nosso conhecimento, de tudo que a gente aprendeu há 20 anos atrás na Amway? Eu falei, sei. Ele falou, pois é, eu achei essa fazenda. Eu vou plantar. Tu vai me ver plantar e ganhar dinheiro, ou tu vai plantar junto comigo? Cara, e aquilo ali mexeu meio que com os meus brios, e foi um dos motivos de eu ter decidido começar a fazer. E eu agradeço
agradeço todos os dias eu ter tomado essa decisão, porque se não fosse isso, hoje, eu acho que eu já teria me jogado da sacada aqui onde eu moro. A gente mora num prédio de 40 andares, eu moro no 34, então acho que eu já teria pulado daqui sem esperança. Graças a Deus, a gente começou a cavar um poço antes de sentir sede. Então, parte desse bate-papo início aqui com vocês é por que você fazer multinível? Então, eu botei aqui 9 razões para você falar para o teu convidado, para você falar para o teu prospecto, por que fazer multinível. Primeiro, jornada de trabalho flexível. Você trabalha a hora que você quiser, o dia que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Então, tem gente trabalhando aí 10 horas da noite, tem gente trabalhando 10 horas da manhã, tem gente trabalhando 1 hora da tarde. Você faz a tua hora de trabalho. Você pode trabalhar de dentro de casa. Cara, o meu restaurante parou, tá zero de atividade. Amigos meus, donos de empresa de ônibus, estão tendo uma receita 90% menor do que tinham. Amigos meus, donos de hotel, ouvi a informação a semana passada que o Hotel Regente, um hotel tradicionalíssimo de Belém, inclusive a gente já fez reunião lá. Primeira reunião, primeira PN que eu fiz da Rinodê, dividindo palco com o Leandro Kensch, que foi em dezembro de 2015 no Hotel Regente. E o Hotel Regente essa semana anunciou fechando as portas aí do hotel. Então, enquanto vários negócios estão completamente parados, sem faturamento nenhum, o nosso negócio, você trabalha de dentro de casa, você não para. Você continua trabalhando, você continua operando. Aumenta a tua rede de relacionamentos. E olha, isso é muito importante porque vão aparecer negócios dentro do negócio. Vão aparecer oportunidades para você fazer dentro desse negócio. E aí, aqui tem um caso particular meu, que o meu pai ficou doente há 2 anos atrás e veio a falecer, mas ele ficou muito mal e ele nunca tinha pagado um plano de saúde, nunca recolheu o INSS, não era contribuinte, não tinha aposentadoria. E graças ao network, graças às amizades que eu fiz, inclusive dentro desse negócio, amizades com amigos crosslines, com pessoas que não eram nem da minha rede, eram da rede do meu upline, do Gustavo Benetti, eu consegui um leito de UTI, meu pai morreu com dignidade, coisas que a gente conseguiu pelo network, pelas amizades que você vai conquistar dentro desse negócio. Então, vão aparecer negócios dentro do negócio. Tinha aquela frase de vô, aquela frase velha, que fala que mais vale amigo na praça do que dinheiro no banco. Né? Se você é bem relacionado, as portas elas se abrem para você e você vai conquistando muitas coisas bastante interessantes. Dono do teu próprio tempo, dono do teu próprio tempo, dono do teu próprio negócio. Eu não startei o cronômetro aqui para eu acompanhar a hora. Deixa o meu relógio aqui. Dono do seu próprio negócio e de um negócio com potencial global. Cara, eu assisti uma live do Flávio Augusto, dono do WhatsApp, dono do time de futebol do Orlando City, e ele fala o seguinte: imagina um passarinho dentro de uma gaiola. Passarinho dentro da gaiola, ele está ali seguro, né? Seguro do gato, seguro de aves maiores do que ele. Ele tem o alpiste dele ali todo dia, ele tem a aguinha dele todo dia, mas ele vive numa gaiola. Ele vive preso, né? Imagina que alguém um dia deixou aquela gaiola aberta e ele foi ali na porta e ele voou. E ele voou e ele viu o sol, e ele viu o mar, e ele viu rios, e ele viu árvores, e ele viu floresta, ele viu coisas que ele nunca tinha visto e ele sentiu o prazer da liberdade, ele sentiu o prazer de voar. Mas teve uma hora que deu fome. E aí ele falou, porra, e agora? Cadê o meu alpiste? Ele teve que caçar. Deu sede. Ele teve que procurar um rio para beber água. E eu não sei você, se você prefere a segurança, se você prefere o alpiste, a água todo certinho ali, mas você viver dentro de uma jaula, sem perspectiva, sem potencial, sem esperança, vivendo dia após dia, contando os dias para chegar a hora da tua morte, ou você quer viver o melhor que essa vida tem para te dar, você quer a liberdade de poder conhecer os rios, as praias, os mares, e você quer dizer, porque isso que a gente está vivendo vai passar, né? Pode demorar mais 3, 4, 5 meses, mas vai passar. E você vai ter a oportunidade de as coisas mais bonitas da vida, elas são grátis. O que é caro é o dinheiro para te levar até lá. O Grand Canyon é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, mas é caro chegar até lá. O Mar de Cancún é um dos mares mais lindos que eu já vi em toda a minha vida, mas é caro chegar até lá. E você precisa de dinheiro. Então, a maior conquista que você vai ter fazendo multinível não é o dinheiro, é a liberdade que esse negócio pode te proporcionar. Você quer liberdade ou segurança? E aí, será que esse passarinho tinha segurança? Será que quem achava que tinha segurança, será que efetivamente tem segurança? E se o dono do passarinho morreu e morava sozinho?
E se só descobriram que ele morreu depois de 3 dias? E ficaram 3 dias sem trocar a água lá do passarinho, sem botar o picho para o passarinho. Será que ele tinha segurança? Muita gente que achava que estava completamente seguro, depois desse coronavírus, viu que não tinha segurança, né? Então, você é dono do teu próprio negócio com potencial de fazer segurança. Potencial de alavancagem. Potencial de alavancagem. Eu, Marcos, particularmente, não me importo em começar um negócio onde eu vou ganhar 300, 400, 500 reais nos primeiros 6 meses, desde que eu acredite que tem potencial para daqui a 2, 3, 4, 5 anos eu estar ganhando 10, 15, 20, 30 mil. Então, hoje, fazendo uma comparação com o meu restaurante, a gente já tinha chegado num limite de faturamento que eu não tinha espaço para botar mais mesa, mesmo que eu conseguisse apertar e botar mais uma mesa, mais 4 cadeiras, eu não tinha espaço para produzir o alimento para essas pessoas que iam chegar. Se eu aumentasse a quantidade de mesa, eu ia atender mal os clientes que ali estavam, então eu já tinha chegado no limite do meu faturamento. Se eu quisesse ganhar mais com o meu restaurante, eu tinha que investir mais 2,5 milhões de reais e montar outro restaurante. Aqui nesse projeto, no multinível, se você não está contente, se você não está satisfeito com o teu rendimento, você não precisa investir outro combo top. Você só tem que investir o teu tempo, ampliar a tua lista, fazer contatos e fazer as atividades geradoras de renda. Então, você tem escalabilidade, você tem alavancagem. O teu potencial de ganho ele é ilimitado. E muita gente olha somente para a sua cidade, para o seu país. Agora, a gente acabou de descobrir que o mundo ficou pequeno. E o mundo realmente, literalmente, ficou pequeno. Você pode... Essa ferramenta, né? Eu não estou feliz. Eu ouvi essa frase do Jupiara e eu repito ela nas minhas apresentações. Eu não estou feliz com o que está acontecendo. Se eu pudesse escolher passar pelo coronavírus ou não passar, eu escolheria não passar pelo coronavírus, até pelas pessoas que já foram próximas de mim, que já foram embora. Mas eu estou feliz por quê? Porque a gente tem a ferramenta, a gente tem a solução, a gente tem uma alternativa na mão, né? E é essa crença dessa alternativa, é como você fala isso daqui, é como você acredita nisso daqui, é que vai fazer você cadastrar as pessoas nos próximos dias aí ou não. Né? Não é o que você fala. Você pode repetir tudo que está escrito aqui nesse meu slide, mas se você falar sem crença, sem energia, sem brilho no olho, sem a certeza, pessoas seguem pessoas que sabem para onde estão indo. Se você não sabe para onde você está indo, se você não tem essa segurança, se você não tem essa confiança, se você até tem, mas não consegue transmitir, não consegue botar isso para fora, as pessoas não vão te seguir. O que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. É como você faz, é como você está agindo, é o que você está dizendo. Renda residual e aposentadoria e liberdade, que é a melhor coisa que esse negócio pode te proporcionar. Eu me considero um cara ambiciosamente preguiçoso. Eu quero ganhar dinheiro, então eu trabalho mais enquanto eu ainda tenho uma certa energia, enquanto eu ainda tenho uma certa juventude, para poder, daqui mais 5, 10 anos, só poder curtir, estar viajando, estar passeando, estar conhecendo o mundo inteiro. Né? Então, você precisa, enquanto você tem energia, enquanto você tem saúde, enquanto você tem um pouco de juventude, você precisa planejar o teu futuro. Você precisa plantar as sementes. Né? Deus não ajuda quem precisa. Deus ajuda quem planta. E quem colhe, e quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Quem planta, vai colher. E vai colher o que plantar, e vai colher. Só que tem entre o tempo de plantar e o tempo de colher, existe o tempo de semeadura. E eu ouvi essa frase, que pode ser bíblica, de um cara chamado... me deu um branco agora. Baetas, tá? Baetas Júnior, numa palestra que ele fez para a gente lá em Castanhal. Então, por que umas pessoas chegam mais rápido e outras demoram mais tempo para chegar? Se o negócio é o mesmo, se o plano matemático é o mesmo, se a empresa é a mesma, é porque entre o tempo de plantar e o tempo de colher existe um tempo de preparação. Você já passou pelo teu tempo de preparação? Você está preparado? As pessoas estão prontas para te seguir? Você se cadastraria com uma pessoa igual a você? Será que você é a pessoa... Se você cadastrasse 5 pessoas iguais a você, você seria imperial? Você já se fez essa pergunta? Né? Então, esse negócio pode te proporcionar isso daí, uma renda residual, e pode te proporcionar liberdade. Desenvolver em paralelo. Você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, você pode desenvolver outras atividades. Eu desenvolvo outras atividades. Eu acho que o importante é as 3, 4, 5 horas que você vai dedicar a esse negócio, que nessas 4, 5 horas você dedique focado. Nessas 4, 5 horas que você vai dedicar a esse negócio, você foque o máximo.
Se você quer ter outros negócios, fala com a tua linha ascendente, vê como é que eles pensam e se eles acharem que sim, faça o que você quiser. Mas para essa atividade, você vai dedicar 2 horas se você está começando e se você já é um profissional, você vai dedicar 4 ou 5 horas no mínimo. Mas essas 4 ou 5 horas você tem que fazer bem feito, de coração e focado. Mas você pode ter outras atividades. Tá? Eu tenho outras atividades e a gente foca, né, define, e atividades que também não tomam muito tempo. A gente acabou de montar uma pizzaria delivery que a gente é mais um sócio, um investidor e um consultor do que a gente está lá. A gente não está lá pondo a mão na massa, mas a gente já chegou nesse nível aí de ser apenas um investidor e um consultor. Para lá, falamos todos os dias, negociamos todos os dias, mas você pode fazer em paralelo. Ninguém precisa. E para o teu convidado, para o cara que está vendo, é importante ele saber que ele pode isso. É importante ele saber que ele não vai ter que parar de fazer tudo que ele está fazendo só para fazer esse negócio. Mentoria grátis, cara. Nunca foi tão barato aprender. Nunca foi tão barato aprender. Lives do Lucas que estão tendo às quartas-feiras. Lives do Jupiara, treinamentos do Jupiara, treinamentos dos Kenskis que estão tendo sempre, né? Grátis, sem você ter que pagar nada. Há 2 meses atrás, a gente tinha que se deslocar, a gente tinha que pagar estacionamento, a gente tinha que ir bem vestido, a Luzinha fazia cabelo, vinha a gente maquiar, fazer cabelo, pagava R$50 por ingresso de seminário. Cara, hoje você está tendo seminário grátis, sem sair da tua casa. Você assiste o seminário sem sair de casa, sem gastar um centavo. Cara, nunca foi tão barato aprender para quem quer aprender. E isso aí grátis. Cara, e as pessoas que me chamam, as pessoas que são da minha equipe, que me chamam no meu telefone, eu não fico chateado. Eu não fico chateado. As pessoas pensam assim, não vou chamar o Marcos porque eu não quero incomodar. Me incomoda o cara que eu dediquei um tempo para ensinar e ele parou de fazer o negócio, ele desapareceu. Isso me incomoda. O cara que eu dediquei tempo, que eu ensinei, que eu treinei, se ele está me perguntando aqui é porque ele tem dúvida. Se ele tem dúvida, eu vou ajudar. Então, não incomoda, tá? Né? Não incomoda. A gente tinha uma fita da semana da Pronet que quando o telefone tocava meia-noite, 1h, aí o patrocinador atendia assim com uma voz de sono. Aí o downline dele falava, Marcos, você está dormindo? Eu falava, não, eu estava esperando o seu telefonema. Cara, é isso. Mesmo a gente com sono, mesmo a gente cansado, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Você ajuda quem quer ser ajudado. Dedique os seus 80% de tempo para as pessoas que estão dedicando 80% para o seu negócio. Né? Para quem está dando importância para você, para quem está confiante em você, para quem está seguindo os passos que você está passando para essas pessoas. E risco zero. O que você tem a perder? O que você tem a perder? Nada. O que você tem a ganhar? Muita coisa. Né? E se der certo? E se os teus amigos quiserem entrar? Muita gente que estava completamente com a mente fechada no momentos passados, agora abriram a mente. Agora estão sem alternativa. E a gente tem uma solução, e a gente tem uma alternativa. Né? Eu, inclusive, tenho falado, eu desafio você a me apresentar uma oportunidade mais democrática e melhor. Eu sou investidor, eu tenho a mente aberta. Se for alguma coisa interessante que não for conflitante com o meu negócio, eu faço sim, mas eu desafio você a me apresentar alguma coisa tão democrático, com tão potencial e que definitivamente, realmente, agora, cada vez mais do que nunca, a gente está entendendo que é o negócio do século XXI. Então, a gente entendeu por que fazer multinível. Agora eu vou te explicar por que fazer Rinode. Tá? Então, esse primeiro slide foi por que fazer multinível. Né? Então, a importância do multinível, por que multinível nesse cenário é a alternativa. E por que fazer Rinode? Olha só o que aconteceu comigo em 1995 na Amway. Eu entrei na Amway no dia 28 de dezembro de 1992. 28 de dezembro de 92. No dia 30 de julho de 95, 2 anos e meio depois, eu tinha 10 mil pessoas na minha equipe e tinha eu era esmeralda, que é o equivalente, acho que um triplo diamante ou a um imperial diamante na Rinode, acho que um triplo diamante. Eu era esmeralda com 2 pernas esmeraldas, com 2 esmeraldas abaixo de mim. Um deles era até o Manuel Moraes, que hoje é meu patrocinador. Só que o que aconteceu? O que acontece de regra geral com todas as empresas de multinível? O teu subconsciente ele funciona para te tirar do perigo. O teu subconsciente funciona para te colocar nos atalhos. Ninguém quer fazer o que é mais difícil, todo mundo quer fazer o que é mais fácil. E o que é mais fácil é o caminho mais curto, é o atalho.
E todo mundo quer ir para o atalho, todo mundo quer as facilidades. Poucas pessoas querem a dificuldade. E os que querem a dificuldade acabam sendo os que mais triunfam. Mas, de regra geral, o que a maioria das pessoas faz? O que eu vou te dizer aqui não é o que eu fiz, é o que a maioria das pessoas faz. Um empresário, uma pessoa bem-sucedida, entra num negócio de multinível, em vez dele convidar outros empresários, outras pessoas exitosas, ele convida quem? O gerente dele. Por quê? Porque é mais fácil você patrocinar uma pessoa que está abaixo do seu nível financeiro e intelectual. Você não precisa gastar tanta saliva. Eu tenho 4 gerentes no armazém, os 4 gerentes são cadastrados na Rinode. Eu falei, bom, se eu não convidá-los, alguém vai convidar, então, Hamilton, deixa que eu vou convidar os caras, deixa eles entrarem. Se eles vão fazer ou não, o problema é deles, mas eu vou convidar. E todos eles entraram. Fala, seu Marcos, o senhor que é o dono aqui do restaurante, se eu entrou nesse negócio, eu que sou um ferrado, eu vou entrar. Aí o dono pega e chama o gerente. O gerente, em vez de chamar outros gerentes de outras lojas, chama o coordenador. O coordenador chama o garçom e o garçom chama o faxineiro, que é os serviços gerais. Em 1995, o salário mínimo no Brasil era R$100. R$1 era $1. O salário mínimo no Brasil era $100. Um detergente no Brasil custava 40 centavos de dólar e o detergente da Amway, que se chamava Dish Drops, custava R$13,80. O cara da base, essas bolinhas aí, dono, gerente, coordenador, garçom, o cara da base, o faxineiro, ganhava quanto? Salário mínimo. Como é que um cara que ganhava R$100 por mês ia comprar um detergente de R$13,80? O cara não conseguia comprar. E o multinível tem 3 coisas que são fundamentais. Você comprar, você vender e você compartilhar a ideia. São 3 atividades aí fundamentais para o sucesso de uma empresa de multinível. Então, o cara não conseguia comprar para ele. Dificilmente um cara que é faxineiro tem amigo rico. Então, se era caro para ele comprar, o preço de compra era R$13,80, o preço de venda era R$18. Imagina, ele também não conseguia vender, porque dificilmente um cara que é faxineiro tem amigo rico. O bairro que ele mora é o pessoal que mora, que tem um estilo de vida que ganha o salário que ele ganha. Então, ele também... E ele era um cara de pouco estudo, de pouca duplicação, de pouca capacidade de convencimento. É um cara que tinha dificuldade de cadastrar pessoas. Aí ele entrava no negócio empolgado, ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses e não conseguia consumir, não conseguia vender, não conseguia convidar ninguém, desistia. A pessoa que havia convidado ele falava, cara, porra, a única pessoa que eu convidei, ela desistiu desse negócio, eu vou desistir também. E a rede começou a quebrar de baixo para cima. Em julho de 95, eu era esmeralda com 10 mil pessoas na minha equipe. Em julho de 99, 4 anos depois, eu já não era mais esmeralda, não requalificava mais esmeralda, e tinha 1.500 pessoas na minha equipe. Eu saí de 10.500 pessoas para 1.500 pessoas na minha equipe. Quando isso aconteceu, eu parei de trabalhar com a Amway, porque eu deixei de acreditar que se eu convidasse um amigo meu naquele momento, que aquele cara iria conseguir ganhar dinheiro. Eu falei, cara, como eu não quero enganar ninguém, se o cara entrar agora ele não vai conseguir ganhar dinheiro, então eu vou parar. E eu parei de trabalhar, eu parei de fazer reunião, eu parei de convidar as pessoas, eu continuei consumindo os produtos, e tem muita gente aqui que não sabe, não sei se todo mundo sabe, mas o meu último bônus, eu parei de convidar pessoas e fazer reuniões da Amway em dezembro de 99. O meu último bônus de Amway foi em abril de 2014. 15 anos depois, eu ainda ganhei bônus de 320, 340 reais aproximadamente, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha só, mesmo que você convide somente pessoas das classes A e B, se você fizer o trabalho que tem que ser feito, depois de 5 anos, a tua rede vai ter o perfil econômico do teu país. Ou seja, não tem como a gente fugir da realidade do nosso país. Por que eu entrei na Rinode? Quando o Gustavo me mostrou produto bom e barato, cara, eu falei o seguinte, há 25 anos atrás, eu tive sucesso, eu era vendedor de roupa e eu tive sucesso numa empresa norte-americana com produto caro. Agora, empresa brasileira, produto bom e barato, agora eu vou arrebentar nesse negócio. Então, esse foi um dos motivos de eu ter entrado na Rinode. Por que Rinode? Porque a tua rede da Rinode também vai ficar pobre. 80% da população brasileira é de classe média baixa, baixa e muito baixa. Só 16% da população brasileira é classe média e classe alta. Então, você tem 84% da população brasileira classe média baixa, baixa e muito baixa, classe C, D e E. Então, o que acontece? Por que o negócio da Rinode funciona? Porque esse cara que ganha salário mínimo, hoje, mesmo que ele
Não venda nada para ninguém. Mesmo que ele não cadastre ninguém, ele consegue comprar para o consumo pessoal dele. Tem sustentabilidade. Esse é o grande diferencial dessa empresa. A família que está por detrás é outro enorme diferencial. Sandro Rodrigues é outro enorme diferencial. O plano matemático é outro grande diferencial. Só que produtos não movem pessoas, pessoas movem produtos. Você quer ter certeza disso? Fica parado na porta de um supermercado meia hora e fica observando para você ver se alguma caixa de sabão em pó sai carregando uma senhora. Não vai acontecer. Pessoas carregam produtos, produtos não carregam pessoas, tá? Mas é um grande negócio, por quê? Porque o preço do produto ele é condizente com a realidade de muita gente. O preço de venda, talvez nem tanto, mas o preço de compra que você compra, que é associado pela metade do preço, cara, é muito barato. É muito barato. Várias pessoas que ganham salário mínimo têm condições de usar um perfume de R$70, um perfume de R$60, um desodorante de R$7, um gel dental de R$7. Então, tem muita coisa muito boa e que é sustentável. E outra coisa que me fez querer desenvolver esse projeto foi essa frasezinha que eu botei aqui à esquerda de vocês. O Brasil, em todas as outras empresas de multinível, ele sempre foi final de linha. Por quê? Porque as empresas boas, Amway, Tahisha Noni, Mary Kay, Juness, Forever Living, todas essas empresas, elas vêm com um produto super, hiper, mega, power, top, fantástico, lunático e caro. E eles entram primeiro em Portugal, Espanha, França, Itália, Suécia, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Coreia, Japão, que tem um perfil de classe média maior. Depois que entrou nos melhores países, que tem um colchão de classe média maior, é aí que vem para cá. A gente sempre foi final de linha. Pela primeira vez na história, nasce uma empresa fazendo um trabalho sério no Brasil e a gente está tendo a chance de ser pioneiro no mercado internacional. Nunca nós, brasileiros, ganhamos dinheiro com os americanos no multinível. Pela primeira vez na história, essa chance está nas tuas mãos. Ah, Marcos, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos. Cara, eu também não sei. Mas você começa um trabalho, convida alguém que pode chegar nos Estados Unidos e você pode ter uma rede gigante para lá. Tá bom? Então, esse foi um dos motivos que me fez querer desenvolver Rinode. Primeiro, qualidade, preço, família, plano e saber que é uma empresa que está começando no mundo, que você tem o mundo inteiro pela frente. Ah, Marcos, eu não conheço ninguém fora. Cara, conhecer pessoas fora, fazer a lista de pessoas fora é uma habilidade. É uma habilidade. Né? O Zé Mário tem um cara que é da minha rede, que eu me orgulho muito dele. O cara foi para o México sem saber falar espanhol, sem conhecer mexicanos, mas ele 3 meses antes dele decidir que ele iria embora para o México, passar um tempo lá, ele começou a entrar no Facebook, Amway México, Herbalife México, Mary Kay México, Juness México, Usana, todas as empresas de multinível que tem no México, começou a bater papo e fazer amizade. Hoje ele tem 2.600 amigos no Facebook, está morando lá no México e está começando a rede dele lá no México. Então, quem quer, faz. Quem quer, dá um jeito, né? Quem tem um desejo ardente dá um jeito e a gente vai falar de desejo ardente já já. E aí, em paralelo a isso, a gente tem mais pessoas lá, né? Temos o Zildomar e a Catarina com os filhos que também foram embora para o México e temos a Silvinha, minha prima irmã, com o Caio, que a Silvia era para estar aqui no Brasil, já era para ela ter voltado, mas o coronavírus, a quarentena, os voos foram cancelados, ela acabou ficando lá. Ela está presa com o filho lá no México, mas ela está gostando, ela está curtindo. O Alderico está aqui com a outra filha e ela está lá com o outro filho e estão lá também buscando crescer nesse mercado internacional. E eu tenho certeza que é uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade do ano de 1998 morar 1 ano na Venezuela e foi um ano enriquecedor na minha vida. Aprendi o idioma, conheci novas culturas. Então, gente, o mundo vai ser pequeno para nós e essa ferramenta Zoom foi uma ferramenta que está encurtando, que está aproximando o mundo inteiro. Você vai poder ter redes no mundo inteiro sem precisar sair da tua casa. Quais são as principais dificuldades que você vai ouvir nesse negócio? Quais são as objeções que você vai ter que vencer? Não tenho perfil, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não conheço muita gente, não gosto de vendas, vou esperar a pandemia passar. Vamos falar rapidamente de cada uma delas. Né? Não tenho perfil. Cara, não existe perfil. Existe vontade. A gente tem
frentista de posto de combustível, dona de casa, empregada doméstica, esposa do ex-governador, médicos, advogados, juízes, conselheiros do Estado, profissionais de educação física, polícia militar. A gente tem pessoas de diferentes profissões aqui. O que talvez eles tenham em comum? Vontade. Vontade de sair da situação que estavam. Então, essa é a grande diferença. Eu acho que não é uma questão de perfil. As habilidades que você precisa desenvolver para desenvolver nesse negócio, elas são desenvolvíveis. Você não precisa, por exemplo, quero ser jogador de basquete. Pô, tem 1,78 m. O jogador de basquete baixinho tem 1,95 m. Então, eu nunca vou ser um jogador de basquete. Quero ser montador de cavalo de hóquei. Montador de hóquei tem 1,5 m de altura e pesa 50 quilos. Eu tenho 1,78 m e peso 90 quilos. Eu nunca vou ser montador de hóquei. Então, tem algumas profissões que, mesmo que você queira, a tua genética não vai te permitir. Ou você tem que nascer com umas habilidades que você, de repente, não nasceu. Né? Então, o que acontece? As habilidades que você precisa desenvolver para você ter sucesso no multinível, todas elas são 100% desenvolvíveis. Você tem como desenvolver essas habilidades. Não tem nada que é impossível de você desenvolver. Desde que você queira, desde que você tenha um sonho grande, desde que você tenha um desejo ardente. Então, é isso que você precisa. Não tenho tempo. Cara, essa desculpa nesse cenário de coronavírus agora acabou de vez, né? Acabou de vez a desculpa de não tenho tempo. Não, e para quem tem tempo, para quem não tem muito tempo realmente, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Às vezes a gente fala, fica desembestando porque a gente tem muito conteúdo e não escuta a pessoa que está do teu lado. Não escuta a pessoa que está assistindo o plano. Faça perguntas inteligentes. Você não tem tempo? E até quando na tua vida você quer ficar sem tempo? O que você está fazendo para daqui a 2, 3, 4, 5 anos você ter tempo? É exatamente porque você não tem tempo que eu estou te convidando. Não tenho dinheiro. Cara, você quer me dizer que você tem 35 anos de idade, você trabalha desde os 17, então você está trabalhando há 18 anos, 8 horas por dia, 6 dias na semana, e você não tem R$ 2.200 para entrar num negócio que pode transformar a tua vida? Se você trabalha há 18 anos e não tem R$ 2.200, quem te garante que daqui a 2 meses você vai ter esse dinheiro? Até quando você quer viver sem conseguir juntar R$ 2.000? Não tenho dinheiro. Até quando você quer ficar sem dinheiro? Faça perguntas inteligentes e deixa a pessoa pensar. Ela mesmo vai te entregar. Ela mesmo vai se cadastrar. Ela mesmo vai entender que ela precisa desenvolver esse projeto. Não conheço muita gente. Cara, a lista ela é dinâmica, ela não é estática, né? Disciplina vai fazer você aumentar a tua lista. Sorriso vai fazer você aumentar a tua lista. Como fazer amigos e influenciar pessoas vai fazer você desenvolver algumas habilidades que vai fazer você aumentar a tua lista. Quem quer, consegue. Tá? Não gosto de vendas. Quem disse que precisa vender? A gente vende para dar exemplo e vende quem gosta e vende quem precisa, não é obrigado. Então, quebre esse paradigma do teu convidado, dele achar que tem que vender. Né? Quando você ensina... As pessoas falam, Marcos, mas se ninguém vender, como é que move produto? Todo mundo usando. Né? Então, as pessoas 99% das pessoas que assistem um plano meu, elas saem impactadas. Não significa que elas entram, mas elas saem falando, é completamente diferente do que eu imaginava. Então, nosso trabalho é mostrar o plano, mesmo que a pessoa não entre, se você mostrou de forma profissional, bem feita, conseguiu mostrar a visão, a gente está trabalhando a cultura, a gente está trabalhando para que as pessoas passem a entender e olhar esse negócio, principalmente num futuro próximo, com outros olhos. Né? Então, cabe a nós educar essas pessoas. Vou esperar a quarentena acabar. Cara, a Lucinha fala uma frase que eu tenho repetido, que é o seguinte: você está mais preocupado com o vírus, com a doença, com as pessoas que estão morrendo, ou você está preocupado com como vai ser a tua vida depois da quarentena? Você já parou para pensar que o mundo não vai mais voltar ao normal? Você já parou para pensar que o normal do futuro não é mais como era antigamente? Você já parou para pensar nisso daí? Não, mas é porque eu tenho aqui um pezinho de meia e tal, então eu não quero gastar, eu estou com esse dinheiro guardado porque eu não quero gastar, porque eu não sei o que pode acontecer. Cara, e se você tem dinheiro para quanto tempo? Eu tenho dinheiro para 2 meses. Eu tenho dinheiro... Tá, e se a gente tiver que ficar em quarentena e se você ficar sem trabalhar o ano inteiro, o que você vai fazer? Então, e se a tua reserva acabar? Lu, a tomada está desencaixada lá, vai acabar a bateria do meu notebook. E se a tua reserva acabar? Então, senhores, está na hora da gente começar a fazer essas perguntas para pessoas, de botar eles para pensar e saber que a reserva dele pode acabar.
que está na hora dele fazer alguma coisa. Está na hora, exatamente, esse é o melhor momento, é o melhor cenário, né? Que as pessoas estão com tempo e estão dentro de casa e podem te ouvir falar nisso daí. Então, basicamente, o início desse nosso bate-papo, essa primeira metade desse nosso bate-papo era isso.